Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quem não é inscrito, pessoal, eu quero pedir a vocês, por favor, me ajudem se inscrevendo no canal. Quem gostou, dá aquela curtida. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu faço a análise para escolher um fundo imobiliário, tá? Eu tenho 3 fundos imobiliários na minha carteira e vou mostrar para vocês como eu faço a análise, tá bom? Lembrando que isso não é uma recomendação, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou apenas mostrando para vocês como eu faço a análise e o que é que eu tenho observado e quais são os ativos da minha carteira e quanto eu tenho hoje, tá bom? Então assim, hoje, dia 28/7, estou com um valor patrimonial de R$ 478,81, sendo que nos meus investimentos tem R$ 477,57. Esse é o valor que sobrou quando eu comprei acho que foi quando eu comprei o último fundo imobiliário. Sobre esse valorzinho aqui que deixei aqui já para quando eu fizer um próximo depósito, juntar e adquirir outras cotas, tá bom? Então assim, desse valor patrimonial em investimentos, né, que eu tenho hoje, 62,7% são em fundos imobiliários, que dá R$ 299,47, tá bom? E os outros 37,3% são em ações, que dá um valor de R$ 78,10 hoje, nesta data, né? Como se trata de renda variável, então os valores, os preços dos ativos oscilam bastante, ou valorizam ou desvalorizam, tá bom? Então assim, pessoal, hoje neste vídeo eu quero mostrar como eu faço análise ou como eu fiz a análise para escolher comprar esse fundo imobiliário que é o BRCR11. Eu tenho 2 cotas neste fundo. O meu custo médio por cota foi de R$ 55,55. Hoje o último preço está de R$ 67,38, tá? Aqui nós vemos a valorização dele nos últimos 5 dias. Ele desvalorizou um pouco. No último mês, como ficou? Ele subiu um pouco, né? Teve essa subida que ele chegou a próxima R$ 70, aproximadamente isso, né? R$ 70,30. E hoje está custando R$ 67,37, tá bom? Então ele teve essa valorização, caiu um pouco mais ainda, está valorizado em relação ao dia 28/6, que chegou a mais ou menos R$ 65, né? Nos últimos 6 meses, como ficou? Valorizou bastante, pessoal, né? Então quem comprou ele aí, por exemplo, em janeiro ou aqui nesse mês aqui de março, comprou a R$ 50 e hoje ele já está custando R$ 67. Então teve uma valorização aí de aproximadamente R$ 17 ou R$ 16, né? No último ano, como foi o andamento desse fundo, né? Ele chegou aqui a um valor próximo a R$ 64, R$ 65, né? Esse valor aqui. E hoje chegou, e esse ano 2023, o valor máximo que ele chegou por cota foi de R$ 70 e alguns centavos, né? 14 centavos, 30 centavos por aí. E hoje ele está de R$ 67,37, 38, olha só, já atualizou aqui, ó, o último preço, atualizado em tempo real, tá bom? Então assim, oscila bastante, tá bom? Aqui tá os proventos, desde o mês 5, né, 8/5 foi quando eu recebi o primeiro pagamento de dividendos deste fundo. E nós estamos no mês 7, então já recebi R$ 2,25, tá bom? No mês de maio eu tinha uma cota, recebi 45 centavos. No mês de julho eu comprei mais uma cota, então eu recebi 90 centavos. E no mês de julho também recebi 90 centavos, porque eu não comprei mais cotas. Mas todos os meses o fundo paga, né? Os próximos pagamentos, não tem pagamentos previstos, mas todos os meses esse fundo paga. E vamos ver aqui qual site eu uso e como eu faço a análise para escolher um determinado ativo, tá bom? O site que eu uso, pessoal, é o Investidor 10, tá? Esse site aqui.
A página inicial dele é essa, né? Aqui tem todos os ativos da bolsa que são negociados na Bolsa de Valores do Brasil. Aqui é o buscador, então aqui você bota o nome da empresa ou a sigla daquele ativo. No caso, a sigla do fundo imobiliário que eu mostrei para vocês é o BRCR11. Já vai aparecer aqui, ó. Já apareceu aqui, tá? Seleciona, nós vemos aqui, o site carregou, vai carregar informações desse fundo, né? Aqui está o valor da cota, como vocês veem aqui está R$ 67,30. Na corretora é atualizado instantaneamente, em tempo real. Aqui no site tem um pequeno atraso, né? Mas está dentro daquele valor, né? R$ 67,30. O que é que eu observo, pessoal? Primeiro, o valor da cota, né? R$ 67,30. Esse indicador aqui, pessoal, é o P sobre VP, é o preço sobre o valor patrimonial, tá bom? Tem essa interrogaçãozinha aqui, ó, esse símbolozinho, esse ícone. A gente clica aqui, aí vai ter uma breve explicação deste indicador, preço sobre VP, né? P sobre VP, valor, preço sobre o valor patrimonial, que indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa, né? Então, assim, quando aqui está mostrando que está número 1, é um preço justo. Você está pagando o valor justo por aquela cota. Se a cota vale 1 e o valor justo é 1, então, né, a gente tem que estar uma compra justa, ok? Quando está inferior a 1, que é o caso desse ativo aqui, é 0,67. Então mostra que ele está descontado, tá bom? Por que ele está descontado? Após verificar outros fundos, pesquisar no Google, observar alguns especialistas falando, acompanhando o mercado em si, né? A gente entende que quando a taxa de juros está alta, taxa Selic, os fundos de tijolos eles desvalorizam, né? Por quê? Porque os cotistas procuram, pessoal, os investidores procuram outros investimentos, outros ativos que estão pagando mais. Quais fundos estão pagando mais atualmente no Brasil? Fundos de papel, né? Fundos que emprestam dinheiro para o ramo imobiliário, né? Os fundos de tijolos são fundos que possuem prédios ou estruturas físicas e alugam aquelas estruturas para lojistas, para empresas como distribuidoras, lajes corporativa, que é o caso desse BRCR11, desse fundo, né? E também tem fundos híbridos, que tem uma parte em lajes corporativa, outra parte em shoppings. Tem também fundos que tem apenas galpões e alugam esses galpões para distribuidoras, fábricas, indústrias em geral, né, dentre outros. Mas esse fundo aqui é de lajes corporativas. Então, assim, pessoal, quando esse indicador preço sobre GP está abaixo de 1, indica que o valor que você está pagando por cota está um valor descontado. Aí tem que ser verificado outros aspectos. Por quê? O que está ocasionando aquela desvalorização? Como é um fundo de tijolo, uma das coisas que está fazendo, que ocasionou essa queda no preço desse ativo, é os fundos de papel estarem valorizados, tá bom? Estão pagando mais. Como assim estão pagando mais? A gente vem para esse outro indicador aqui, que é o indicador de dividend yield, né? Que é o repasse do lucro da empresa para os acionistas, né? Mostra o rendimento, esse dividend yield aqui, ó. A gente vem nessa interrogaçãozinha e tal. Aí tem uma pequena explicação aqui, tá bom? Então é uma média calculada nos últimos 12 meses. O quanto o fundo está pagando nos últimos 12 meses. É 8,31% do valor da cota atual. É isso aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal, a liquidez diária, né? Liquidez diária que mostra o quanto esse fundo está sendo negociado no mercado de ações, no mercado brasileiro. Então, por dia estão sendo negociados aqui 1,89 milhões de reais somente nesse ativo. Então, bastante dinheiro para fundos imobiliários, lógico. Se a gente for verificar ações de empresas, esse valor aqui é bem pequeno, tá? Mas para fundos imobiliários é um valor bem interessante. Por quê? Se você comprou 10 cotas desse fundo BRCR11 e de repente
verificou, entendeu que não é mais interessante, não é mais seu perfil investir seu dinheiro no BRCR11 e deseja investir em outro fundo, tá bom? O que é que vocês podem fazer? Vendem. Então, se o valor de liquidez diária está alto, logo você vai conseguir vender fácil o seu ativo, vai conseguir se desfazer fácil do seu das suas cotas, tá bom? Lembrando, pessoal, mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Eu apenas estou mostrando o que eu faço ou o que eu fiz, e realmente é o que eu faço quando eu vou escolher um fundo imobiliário, uma ação, tá? Uma ação é um pouco mais por exemplo, esse valor aqui, o preço sobre VP, quando a gente está tratando de ações de uma empresa, vai ser bem maior. Quando a empresa, dificilmente a gente vê uma empresa que está bem das pernas a 0,67. Vai estar valores muito maiores que esse aqui, tá bom? Mas esses são os parâmetros para a gente observar, que devem ser observados, ou uma parte dos parâmetros que deve ser observado para escolher um fundo imobiliário, tá bom? Então não é uma recomendação de investimento, tá bom? Só estou mostrando esse fundo que está na minha carteira e o que eu faço na hora de escolhê-lo, tá bom? O que eu fiz na hora de escolher, tá bom? Aqui está outro indicador, a valorização nos últimos 12 meses, no último ano, tá? 33,49, tá bom? Então assim, esse aqui leva em conta também o desmembramento, grupamentos e bonificações e proventos, tá bom? Então assim, aqui embaixo nós vemos aqui um gráfico, né, do mês 7 de 2018, de julho de 2018 até 2023, julho de 2023. Eu acho que esse fundo não tem mais de 5 anos, né? Eu acho que ele não tem mais de 5 anos. Se tiver, eu estou enganado, não procurei saber isso. Mas vamos lá, pessoal. Se a gente descer um pouco mais, aqui a gente vê a empresa dona, proprietária, né, desse fundo, é a BTG Pactual, que eles têm uma corretora também. A corretora que eu utilizo é a Nuinvest, né? Tem informações CNPJ, o público-alvo, aqui, fundo de tijolos, o tipo de fundo, ou seja, é um fundo que tem imóveis e aluga esses imóveis para lojistas, para pessoas que desejam utilizá-los, né? Tá aqui o valor patrimonial por cota, no caso isso aqui é tido ou entendido como um valor justo por cota, no caso o valor justo é R$100,52. Aí se a gente vem aqui para cima, vemos que o valor está inferior, então está descontado, né? Também a gente deve verificar o que? Quando esse valor aqui está acima de 1, o fundo já está sendo cobrado sem desconto, ele já está um pouquinho caro, já está ficando um pouquinho mais salgado. Então, valorização ali, talvez tenha ou não tenha, mas vai ser muito pouco, se tratando de fundos imobiliários. Então, para a gente crescer, aumentar o valor de patrimônio com o crescimento, com a valorização de um ativo, a gente deve observar isso aqui também, tá? Não só os dividendos, mas também o potencial de valorização de um ativo. Ao meu ver, como ele está com valor inferior ao valor justo e não está com problemas financeiros, de administração, multas, nada, então ele tende a valorizar sim, quando a taxa de juros diminuir. Então o que é que eu estou fazendo? Vez ou outra eu compro uma cota desse fundo para aumentar meu patrimônio, não só com dividendos, mas também com a valorização desse ativo, tá bom? Aqui a gente vê mais algumas informações, cotas emitidas, 26.638.000 cotas, né? O número de cotistas, o número de pessoas que têm cotas desse fundo, 156.379 cotistas. Então eu sou um dos cotistas desse fundo, eu estou incluído aqui, tá? O último rendimento, aqui ó, o último rendimento do dividendo que foi pago no último mês, 45 centavos por cota, tá? Aqui está o valor patrimonial. O patrimônio total deste fundo é 2 bilhões 608, ou no caso 680 milhões, né? Ou 2,68 bilhões de reais é o valor de patrimônio desse fundo,
né? Bastante poiva, né, gente? Então assim, em relação a outros fundos, tem fundos que tem um valor patrimonial maior, outros menos, mas esse fundo é bem interessante. Retorno do investimento em BRCR11, então tá aqui tá a rentabilidade no último mês, nos últimos 3 meses, no último ano, tá? Vamos descer mais um pouco, aqui nós vemos o gráfico mostrando a rentabilidade em relação a outros índices, né? A rentabilidade desse fundo BRCR11 em relação a outros índices, tais como o CDI, o Ibovespa, o IPCA, né? Entre outros. Aqui tem outros fundos imobiliários de tijolos, né? Do mesmo segmento, e aqui também estão os seus respectivos percentuais de dividendos pagos, né? Aqui tem algumas informações sobre o fundo. Você pode acessar o site da BTG Pactual e verificar aqui mais informações sobre esse fundo. Aqui a gente tem uma informação bem, não totalmente completa, mas o suficiente para tomar uma decisão, tá? Aqui mostra onde são localizados os prédios, no Rio de Janeiro e em São Paulo, os imóveis físicos. E aqui embaixo, gente, eu quero mostrar para vocês os dividendos pagos desde 2018. Então a gente vê aqui nesse gráfico aqui, ó, os candles são bem lineares, né? Não tem uma oscilação grande, então sempre tem dividendo, e a oscilação é pouca, é mínima, né? Sempre fica em torno dos 40 centavos, 50 centavos, fica em torno disso aí os dividendos pagos por este fundo. Essa vela grande aqui, esse candle grande, se sobressai em relação a esses outros. Por quê? Eu não tenho certeza, mas ao meu ver, quando isso acontece, eu já vi isso em outros fundos, quando um fundo imobiliário paga muito dividendo, é quando ele se desfaz, vende algum imóvel que não é mais interessante para ele, estar fora daquele planejamento ou fora do perfil, né? Então eles tomam essas decisões, e cada cotista recebeu em 2019, no mês 3, recebeu por cota R$10,57 por cota. Então, nessas duas cotas, se eu tivesse duas cotas nessa época, eu teria recebido aí um dividendo por cota de R$10,57, tá bom? Outra coisa que a gente deve verificar, pessoal, para não perder o pulo do gato, né? Quando a empresa vai pagar os dividendos. Essa informaçãozinha aqui, ó, data com, representa o que? Informa o que? Você tem até essa data, ou tive até essa data, para comprar uma cota, ou comprar cotas daquele ativo e receber proventos, pagamentos em dividendos ainda naquele mês, daquela cota, tá bom? Se eu comprasse no dia 8/7, eu não receberia o pagamento no dia 14/7, receberia apenas o pagamento referente ao mês 8, 45 centavos, tá bom? Então, quando forem comprar um ativo aí, observem tudo isso. Se vocês quiserem receber dividendos aí naquele mês, isso para fundo imobiliário, né? Porque tem as ações de empresas já pagam um pouco diferente. Como assim? Tem empresa que paga de 3 em 3 meses, outras de 4 em 4 meses, outras de 6 em 6 meses, e algumas empresas uma vez por ano, né? Já os fundos imobiliários, eles têm essa política, esse costume de pagar todos os meses o aluguel, né? Os dividendos aí aos cotistas, tá, pessoal? Então assim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curte, se inscreve no canal, me ajuda muito. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que eu faço na minha carteira e monetizar esse canal, né? Comenta também se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu falei errado, por favor, me corrijam, deixem essa informação aí, vou ficar agradecido, eu respondo também, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pela audiência. Fiquem com Deus.